Mas tudo Não bem, tá vamos vendo? lá. Isso. O senhor está vendo a tela aí, né? Estou vendo a tela. Ah, então ótimo. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar então. Bom, gente, desculpa aí o contratempo. Realmente, a primeira vez não entendi isso que aconteceu. Mas vamos ver. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre o shake. E é importante que a gente entenda que o shake é o nosso carro-chefe da Herbalife. E eu coloquei algumas coisas aqui que eu venho observando que está havendo uma certa dificuldade de compreensão de algumas pessoas em relação ao shake. Parece uma bobagem, mas é uma coisa realmente importante. Pode passar, Cláudio. A primeira coisa que é importante, o shake é um substituto parcial de refeição. E quando a gente fala que é um substituto parcial de refeição, a Anvisa diz o seguinte, que são alimentos especiais formulados e elaborados de forma a apresentar a composição definida, adequada a suprir parcialmente as necessidades nutricionais do indivíduo e que sejam destinados a propiciar redução, manutenção ou ganho de peso corporal. Isso é uma resolução da Anvisa de 2022, então é bem recente essa definição. Anteriormente, ela colocava que era eh, permitido até substituir duas das três principais refeições. Então, ela, de uma maneira geral, ela colocou de uma vez só tudo nessa definição dela. E é importante a gente entender isso, porque às vezes as pessoas chamam shake de suplemento. Shake não é suplemento. Shake é um substituto parcial de refeição. É uma refeição completa. Ela tem tudo que o nosso corpo precisa na quantidade correta para substituir uma refeição ideal. Isso é um shake. E às vezes vocês, não, estou suplementando com shake. Desculpe, não suplementa com shake. A gente nutre-se com shake. Entendeu a diferença? Então é só entender isso. É um substituto parcial de refeição. O próximo. E, segundo a Anvisa, para dizer que é um substituto parcial de refeição, ele tem que ter entre 200 e 400 calorias. O nosso shake tem 210. Tem que ter de 25% a 50% do valor energético total. O nosso shake tem 35%. Tem que ter até 30% de gordura, o nosso tem 21%. E tem que ter em torno de 33% das vitaminas e minerais. O nosso shake tem exatamente isso. E aí, se você for ver no lado direito da sua tela, está lá 23 vitaminas, com o Nutrev. 202 calorias, 19 gramas de proteína, 39% de cálcio, 6 gramas de fibra. Isto, acrescentando o Nutrev, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, para você poder entender como vai preparar o próximo, Cláudio. Então, outra coisa que é muito importante, o shake nosso da Herbalife é o shake de proteína número um do mundo. Isso quem diz não somos nós, é o Euromonitor. Em 2025, isso é do ano passado, gente, é ultra recente. A todo ano eles mandam uma atualização e este ano está aí a atualização desse ano, dizendo que nós somos o shake número um do mundo. Não é a Herbalife que fala, nem eu falo, nem o Cláudio fala, nem todos os presidentes falam. É exatamente a Euromonitor que fala a respeito disso, que é uma pesquisa que é feita no mundo todo em relação a todos os shakes. Então é fundamental a gente ter essa compreensão e entender o valor desse shake da Herbalife. Eu costumo dizer que é o único shake que tem sobrenome, que é o shake Herbalife, porque os outros não têm sobrenome. É um shake, é qualquer coisa, mas não é um shake Herbalife. Tá, pois é. Aí você chegou a um ponto que é muito importante. As pessoas dizem para mim assim, mas todo shake é doce. E aí eu coloquei para lembrar que nós temos dois tipos de gosto de shake. Temos o gosto doce e o gosto salgado. Para quem não sabe, nós temos cinco tipos de gosto. O doce, salgado, o azedo, o amargo e o umami. O resto eu não vou falar porque não é momento de explicar essa parte. Mas é importante você entender que o shake tem shake gosto doce e shake gosto salgado. Por que eu estou frisando isso? Para ninguém confundir. O shake é doce. Não, o shake não é doce. O shake tem gosto doce. O shake não é salgado. O shake tem gosto salgado. O que é que significa? Que todo diabético pode usar e todo hipertenso pode usar. Dá para entender isso? Porque se eu disser que o shake é doce, o diabético não quer tomar o shake porque é doce. E se aqui é um shake salgado, o nosso NutriSup, as pessoas vão dizer que o shake é salgado, então não pode, o hipertenso não pode usar. Ô, Gravou? doutor, Diga. doutor, eu acho que só essas informações que o senhor já deu hoje já está sensacional. Bom, Obrigado, viu? Vamos lá. o próximo. E aí nós temos os nossos sabores, porque é importante diferenciar gosto e sabor. As pessoas às vezes confundem um pouquinho. O gosto
faz parte do sabor. Então, nós temos 11 sabores de shakes doces, com sabor doce. Tem 11 shakes, tá certo? Aí aqui estão todos eles, eu não vou declinar porque o tempo é um pouquinho mais curto hoje, então a gente não vai explicar um cada um, o próximo. E no sabor salgado, nós temos o nosso NutriSup, que foi atualizado a sua fórmula e agora ele não tem glúten, que é mais importante ainda para que vocês possam entender esses detalhes, tá bom? Vamos passar. E aí, esses selos são maravilhosos, porque a Herbalife deu uma atualizada em todas as suas fórmulas, e aí ela colocou shakes vegetarianos, que não contém glúten, e zero lactose, com exceção do cookies, que o cookies ele contém glúten, o cookies and creme, né? Mas o restante não, o restante são todos com esses 3 selinhos aí maravilhosos. Pode passar? E aí é importante a gente entender isso. Quando a gente fala o que é vegetariano, o que é vegano, o que é os alimentos baseados em plantas, tá certo? As pessoas confundem um pouco. Eu fiz questão de colocar essa foto para vocês poderem diferenciar. Tanto o vegetariano quanto o vegano são baseados em plantas, todos. Mas aí você tem a diferenciação de cada um. Ou seja, o que é baseado em planta? Que é quando você faz uma refeição baseada em frutas, vegetais, cereais, os grãos integrais, tá certo? Isso é uma refeição ou uma dieta baseada em planta, tá? É, só que, segundo, lógico, a Sociedade Vegetariana do Brasil, ela define, dá uma definição de 5 tipos de dieta. Ela vai dividir em 5 tipos de dieta. Ela chama, que na verdade são duas, a divisão em duas, e a vegetarianismo tem 4 divisões. Então você tem o vegetarianismo e o veganismo. No vegetarianismo, você tem o ovo lacto vegetarianismo, você é o vegetariano. Então, precisa gravar esse nome. É só saber que a pessoa não come ovo. Pronto, desculpa, ele utiliza ovo e não come carne e não come laticínios. O lacto vegetariano, ele não come ovo. Ele toma leite e come o laticínio. E o ovo vegetarianismo não utiliza laticínio, mas consome o ovo. Então é importante a gente entender essas 3 coisas, tá? Agora tem o vegetarianismo estrito, que não come nada animal, que o pessoal confunde um pouco com o vegano. O vegano, além de não comer nada animal, ele não usa nada de animal. Nada. Se tiver um casaco de couro, ele não põe. Se tiver um cinto de couro, ele não põe. Nada. Nada que tenha animal, o vegano usa. Então é importante a gente ter essa compreensão, até para quando lidar com as pessoas, saber o que é a pessoa que é um ovo lacto vegetariano, que come ovo e toma leite. O lacto vegetariano só toma o leite, não toma ovo. E o ovo vegetariano não utiliza leite, mas toma ovo, come ovo. Entenderam? Só para a gente ter essa. E aí, se quem tiver dúvida, bate um print, que aí você tem para ficar olhando em casa quando tiver dúvida, que é importante entender. O próximo, Cláudio. Importante, hein? Muito importante. Outra coisa que chama muita atenção, as pessoas não entendem o que é índice glicêmico. E o índice glicêmico, de uma maneira assim, bem simples, é a velocidade com que o açúcar chega no meu sangue. Um carboidrato simples leva 10 minutos para chegar no meu sangue. Quando eu engulo, entre engolir e chegar no sangue, em 10 minutos, não leva, desculpa, estou dizendo uma bobagem, ele leva 10 minutos para ser ingerido, digerido, absorvido e utilizado. 10 minutos. Veja só. Então, quanto mais rápido o carboidrato chega no sangue, maior o índice glicêmico. O shake Herbalife ele tem um índice glicêmico muito baixo, vai até 15 no máximo, ele varia de 5 a 15. Não está anotado aí, mas é exatamente isso. Ou seja, ele não estimula o pico de insulina. Ou seja, você não vai nunca predispor um diabetes, e ao contrário, quem é diabetes vai se beneficiar muito com a utilização do shake Herbalife. Então, eu tenho vários pacientes que só com o uso do shake já controlaram o açúcar deles. Por quê? Porque o índice glicêmico baixou muito. Entendeu? Então, é muito importante ter essa informação para quando aparecer um diabético, você não precisa procurar diabético para tratar, tá certo? Com shake. Mas se aparecer um diabético, não tem nenhuma preocupação em oferecer o shake para ele. Mas não promove que vai curar nada, que vai fazer nada. Promove que não vai afetar o diabetes dele. É a única coisa que você pode promover. Ok? O próximo. Excelente, excelente. E aí, outra coisa que é importante, a proteína do nosso shake hoje. Hoje, a proteína do shake, a Herbalife, na sua atualização
da sua fórmula, ela está usando só a proteína isolada de soja. E a proteína isolada de soja, para quem nunca ouviu falar, o pessoal que está chegando agora, os mais antigos sabem tudo isso, evidentemente. Mas o que é uma proteína isolada? É aquela proteína, a soja, para quem também não tem essa informação, é um alimento completo. Ela tem gordura, tem carboidrato, tem vitaminas, tem fibra, tem tudo, tá certo? É um grão realmente completo. Só que quando você vai comer a soja in natura, ou ela em grão, você tem aí no máximo 20% de proteína. Quando você isola ela, isolar é tirar tudo que não pertence à proteína, ou seja, tira a gordura, tira o carboidrato, tira a fibra e tira o fitato. Ou seja, limpa, deixa só proteína. Então fica em torno de 90 a 95% de proteína pura, pura. Então é uma proteína de altíssimo valor biológico. Quando a gente fala altíssimo valor biológico, significa que eu estou falando da sua digestibilidade, da sua absorção e da sua, lógica, da sua, não só absorção, mas da sua digestão para ser absorvida. Então, ela tem uma altíssima digestão. Então, isso é o que eles chamam de PDCA, valor 1, ou valor biológico 1, como quiser chamar. Dá na mesma, tá certo? É o que é o score de aminoácidos, tá certo? Que a gente usa em nutrição para você poder classificar a proteína se ela se ela é de boa qualidade. Então, a proteína isolada de soja se assemelha à proteína do ovo. Olha que legal. A proteína do ovo, a albumina, é a melhor proteína que existe na natureza. Olha que fantástico, né? É também valor biológico 1. E aí, a proteína isolada de soja tem valor biológico 1. O próximo. Sensacional. E aí, quais são os benefícios maiores da proteína isolada? Olha só, saúde cardiovascular, tá certo? Diminui o triglicérides e controla o colesterol também. Reduz os níveis de açúcar no sangue, gente. Quando você está comendo a proteína isolada de soja, o teu açúcar não vai subir. Lembra que eu acabei de mostrar porque ele não vai subir? Aumenta a saciedade. Quando você come mais proteína, você fica mais saciado. Se você fica mais saciado, você come menos. Entendeu? Ou seja, você não tem aquela fome toda. Então, não sei se você já percebeu, se alguém já percebeu isso. Quando você come um carboidrato, por exemplo, come uma macarronada, 10 minutos depois você já está com fome de novo. E como é que eu reduzo essa fome pós-carboidrato? Se eu botar proteína. Então, se eu comer esse carboidrato com proteína de soja, eu vou diminuir essa vontade de comer pós-prandial que acontece com carboidrato. E, logicamente, vai melhorar a minha microbiota intestinal, porque eu estou dando proteína de altíssima qualidade, eu vou nutrir as minhas bactérias do bem. Olha quanto benefício essa proteína isolada de soja traz para a gente. Pode passar? E aí uma coisa que chama sempre muita atenção. Não sei se também já passou isso por vocês. Algumas pessoas dizem, mas proteína de soja, uma criança não pode usar, se o adulto usar, toma cuidado, tá certo? Isso é a maior bobagem que existe. Por quê? Pode passar o próximo. A doutora Carolina Pimentel lançou uma publicação há um tempo atrás, e eu fiz questão de salvar essa publicação, porque é um documento, mas eu posso também mostrar de outra maneira. Mas eu quero ler o que ela quer dizer aqui. A proteína isolada de soja não contém isoflavona, mesmo sendo de origem vegetal, é considerado de alto biológico, ou seja, tem todos os aminoácidos essenciais necessários em quantidade adequada. O que eu quero dizer é o seguinte, que se a soja fosse a soja integral, a soja, ela é um olha, tem um fito-hormônio, ela não é o hormônio, ela é um fito-hormônio. Ela compete com o hormônio, ela ocupa o mesmo lugar do hormônio, mas não é hormônio, então ela não tem nenhum efeito na masculinidade de ninguém, nem na feminilidade de ninguém. Mas a proteína isolada de soja não tem isoflavona. Então, como não tem isoflavona, não tem nem o fito-hormônio. Entendeu? Então, quando alguém falar que tem alguma coisa, você já diz, olha, isso é impossível, porque a nossa proteína isolada de soja não tem nenhum fito-hormônio, não tem isoflavona. Ok? Só para deixar isso muito claro. E os estudos mostram, tá certo, que a proteína isolada de soja, ela, em nível de ganho de massa muscular e de força muscular, ela tem o mesmo benefício que o whey protein. Olha que fantástico que é a nossa proteína isolada de soja. Então, a gente tem que ter isso cada vez mais. E para finalizar, eu tenho que mostrar como prepara, né? Porque senão o pessoal não sabe nem preparar o shake, tá certo? Então, como é que a gente vai preparar o shake? Pode passar, claro. É muito fácil. O que é que eu faço? Eu vou juntar o shake com o Nutreve. Hoje não é dia de falar do Nutreve, mas eu tenho que falar que existe um avanço. Para mim é um avanço ao leite. Eu não chamo de substituto porque não é um substituto. É muito melhor do que o leite, não posso chamar de substituto. Mas é um avanço.
ou uma alternativa, na pior das hipóteses, que quiser chamar. Então, o Nutrev tem muito mais vitaminas, tem mais fibra, tem mais proteína, tá certo? E é zero lactose. Então, quando você junta o shake com o Nutrev, como é que você vai juntar o shake com o Nutrev? Para fazer um shake Herbalife, que é um shake com 19 gramas de proteína, pode passar. Então, você vai dissolver em 250 ml de água, pode ser quente ou fria, tá certo? Só não deixa ferver a água, tá? Água a torno de 80 graus. Quando começar a aparecer aquela bolinha, aí você já está nos 80 graus. Com 2,5 colheres de shake, com 2,5 colheres de Nutrev. Você tem um shake de 19 gramas de proteína, tá certo? Então, você tem um shake basicamente completo. Ah, mas eu posso fazer com leite? Pode passar, Cláudio. Pode fazer com leite. E como é que eu faço com leite? Basicamente a mesma coisa, tá certo? Eu vou colocar 250 ml de leite semi-desnatado, que é base que promove o leite semi-desnatado, com 2 colheres e meia de shake. Mas olha, há uma pequena diferença. Você vê que até nas fibras, nós temos mais fibra no Nutrev, tá certo? E não foi colocado aqui nessa slide as vitaminas e o ferro que nós no Nutrev tem a mais. Então, eu sempre recomendo, usa Nutrev, até por um motivo simples. Quando você usa shake, o leite, para quem não lembra, tem lactose. E hoje, assim, a grande maioria das pessoas com intolerância à lactose. Aí, se a pessoa toma um shake preparado com leite, o que acontece? Ah, eu tomo leite toda vez, uma xícara de café com leite. E uma xícara de café com leite tem, no máximo, 150 ml de leite. Aí você passa a tomar 2 copos de leite, ou seja, 500 ml. Sabe o que vai acontecer com o teu aparelho digestivo, com essa lactose? Ele vai estufar, vai formar gases. E você simplesmente fica estufado, passando mal. E aí o que acontece? Eu digo, continuo na brincadeira, se você não tiver um cachorrinho perto de você, você está ferrado. Porque se você começa a eliminar muitos gases, aquilo forma uma bomba, explode, e as pessoas vão querer nem ficar perto de você. Tá certo? E vai pensar que é o leite, que é o shake. E não é o shake, é o leite. Então, recomendo sempre Nutrev, tá certo? Que Nutrev não tem esse risco para ninguém. E para finalizar, como é que eu preparo o nosso NutriSup? O nosso NutriSup, desculpa, já esquecendo de como eu vou utilizar, né? Para que eu vou utilizar e quem vai querer utilizar. Então, nós utilizamos o nosso Shake Herbalife para 3 coisas. Primeiro, para nutrir pessoas. Se eu quero nutrir uma pessoa, o que é que eu faço? Eu substituo uma refeição por dia, de preferência o café da manhã. Se eu quero perder peso, eu vou substituir 2 refeições, de preferência café almoço ou café e jantar. E se eu quero ganhar massa muscular, eu acrescento 2 refeições, mas eu faço exercício físico, senão eu não vou ganhar massa muscular. Então, essas são as maneiras. E aí o pessoal pergunta, mas como é que o shake faz o milagre da pessoa emagrecer? Não é um milagre, é um déficit calórico. É só você imaginar que um shake tem 200 calorias, mais ou menos, em média, tá certo? Até um pouco menos. E aí, de acordo com o sabor do shake, né? E aí, veja o que acontece. Você vai fazer uma refeição, aqui está dando um exemplo de uma refeição simples, mas vai fazer um almoço que gira de 600 a 800 calorias. Você tira 200, você está comendo menos de 600 calorias. Todos os dias. No fim de uma semana, de um mês, você está comendo uns 3 quilos. Só porque você perdeu 600 calorias a menos. É só isso. Não tem nada mais. Além de ele nos fornecer muita vitamina, muito sal mineral, muita proteína, tá certo? Que isso nos vai dar mais saciedade e vai, logicamente, ao nutrir minhas células, eu vou estar saciado e não vou ter vontade de comer. Então, esse é o grande benefício que o shake da Herbalife nos dá, porque ele age fisiologicamente. É muito importante entender. Ele é um alimento e ele só tem o quê? O princípio da fisiologia da nutrição. Nada mais do que isso. E o próximo, agora para finalizar de vez. Doutor, essa comparação aí do shake com pastel aí é muito interessante, né? Porque, pelo menos aqui em Piracicaba, né? É o mesmo preço. É o mesmo preço? É, Eita! um shake com Nutrev é 14,70. Um pastel aqui em Piracicaba é R$ 15. Ou o básico, né? O basicão. O basicão. Mas Aquele um e o pouquinho mais valor especial nutritivo? é 22. Pois é, e o valor nutritivo? Então, olha só, então quem come pastel pode tomar shake, então, doutor? Incrível, né? É o Pode mesmo até preço. financeiramente. Financeiramente. E para finalizar, o nosso NutriSup, como a gente pode preparar, tá certo? Lembrando que ele hoje é sem lactose, tá certo? Sem lactose, tá certo? E ele tem a mesma composição, basicamente, do shake.
igual, igual. E como é que eu preparo? 250 ml de água ou leite, tá certo? O É leite que no pré? aqui, porque aqui eu subi um slide que não corrigi, olha, desculpa. É Nutrev, tá? 250 ml de Nutrev, ou seja, 2,5 medidas de água, desculpa, 250 ml de água, 2,5 medidas de Nutrev e 3 colheres de sopa do Nutrisoup. É assim que eu preparo a sopa e, ok, tá? Pode ser preparado. Ah, mas eu não gosto, ela fica um sabor adocicado. Você pode até preparar sem o Nutrev, tá certo? Mas você tem que colocar proteína para completar as 20 gramas de proteína que o shake tem. Senão você não está tomando o shake. Está tomando a metade da proteína que seu corpo precisaria naquela refeição. Perfeito? Mas Se alguém muito tiver bom. alguma dúvida, eu puder tirar, tentei ser o mais rápido possível, porque é muita informação. Ô, doutor, excelente, excelente. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Pessoal, foi ok, né? Ou só eu que gostei? Foi demais, né? Rápido, preciso, muita informação que o doutor deu para gente em relação ao nosso alimento principal, o nosso shake, que consegue mudar a estrutura nutricional de qualquer pessoa que substitui uma refeição, substitui duas refeições, realmente é muito bom. Muito obrigado, doutor Francisco, muito obrigado pela esse esclarecimento muito grande. Até nós que já temos experiência nisso, a gente fica muito encantado dessa confiança. Eu imagino essas pessoas novas que estão aqui na sala pegando essa informação, ok? E agora